Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Arra. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaríamos de pedir a você que desse um like, se inscrevesse no canal, compartilhasse para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre os flagelos destruidores, das perguntas 737 a 741. Na pergunta 737, com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Esses flagelos destruidores, flagelos da natureza, maremotos, terremotos, tudo isso vem auxiliar o desenvolvimento das populações que as sofrem. Do nosso ponto de vista material, parece uma calamidade, mas do ponto de vista espiritual, muitas vezes é o meio que Deus se serve para promover a evolução mais rapidamente. Às vezes é o recurso extremo usado por Deus para fazer algumas modificações nessa evolução da população. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Quer dizer, o objetivo maior visto do ponto de vista espiritual. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Cada um olha para si, para a sua vida. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Claro que ninguém vai querer ter sua casa destruída, seus entes queridos arrastados por esses flagelos, mas essa qualificação de flagelo diante das leis naturais é dada por nós, do nosso ponto de vista, que não queremos ter as nossas vidas modificadas. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que o mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Deus respeita o livre-arbítrio do ser humano porque foi ele que o deu. Os homens têm o direito de agir conforme o seu livre-arbítrio. Mas há um momento em que o progresso se faz necessário, em que o desenvolvimento se faz necessário. É aquele caso do pai que olha para sua criança e muitas vezes precisa ter atitudes para com ela que do ponto de vista dela parece horrível, parece terrível, parece um grande castigo. Mas na verdade é o pai educando os seus filhos. Na pergunta 738, para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Sim, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não se aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que se lhe faça sentir a sua fraqueza. Deus faz com que dá oportunidades, dá outras oportunidades, além desses meios extremos para que o homem aprenda, todos os dias. Todos os dias nós somos chamados a atenção pela espiritualidade. Todos os dias nós somos aconselhados a agir dessa ou daquela maneira, visando o nosso aprimoramento espiritual. Todos os dias os seres humanos são alertados para a sua vida eterna em relação a essa vida transitória, passageira, que não se deixa apegar pelas suas paixões. Porém, o homem, o ser humano, ainda muito atrasado espiritualmente, facilmente se deixa iludir pelos seus desejos, pelas suas paixões. E na busca desses desejos, ele não olha para o lado, ele não olha para os seus irmãos, ele não olha para quem está machucando, para quem está ferindo, ele não respeita o seu semelhante. Aí, quando chega um determinado momento em que a situação fica extrema, porque há a necessidade da evolução do planeta e da evolução das pessoas, é que Deus se aproveita
dessas leis naturais para que o homem faça o aprendizado, muitas vezes de uma maneira mais drástica, do ponto de vista do ser humano. Na pergunta 738A, mas nesses flagelos tanto sucumbe o homem de bem como o perverso? Será justo isso? E eles respondem que durante a vida o homem tudo refere ao seu corpo, entretanto, de maneira diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século no vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Representam um ensino que se vos dá e que vos servirá no futuro. Quando nós estamos vivendo essa vida material, nós achamos que tudo o que nos acontece, que nos faz sofrer, é horrível, é um castigo, é algo insuportável. No entanto, para o plano espiritual, que já sabe, que já passou por tudo isso e sabe que essa vida representa muito pouco, nós vamos perceber que esse aprendizado vai ter um lucro maior se soubermos passar por ele, resguardando-nos da incompreensão, da indignação, da raiva, da frustração, se nós soubermos passar com mais paciência. Eles continuam, os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo formam o mundo real. O mundo real é o mundo no plano espiritual. Esses, os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Essa é a nossa verdadeira vida. Nós somos filhos de Deus, vivendo uma vida eterna, provisoriamente imersos num corpo de carne. Os corpos são meros disfarces com que eles aparecem no mundo. Por ocasião das grandes calamidades que dizimam os homens, o espetáculo é semelhante ao de um exército cujos soldados, durante a guerra, ficassem com seus uniformes estragados, rotos ou perdidos. Ele faz uma comparação, quando numa guerra os soldados ficam todos rotos, maltrapilhos, com as roupas rasgadas, e o general se preocupa mais com seus soldados do que com os uniformes deles. O general seria Deus, que se preocupa muito mais conosco, que somos seres eternos, do que com o corpo físico, que está servindo apenas como uma veste temporária para o nosso aprendizado. Na pergunta 738b, mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. Quer dizer, existem vítimas, existem pessoas que sofrem, que passam por esses aprendizados. E eles respondem, se considerais a vida qual ela é, e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância daríeis a isso. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. Isso a gente precisa ter em mente, que todo sofrimento na Terra, bem suportado, com resignação, com coragem, sendo proativos, desenvolvendo em nós a força de vontade para lutar, para aprender, para crescer, tudo isso sendo bem suportado aqui na Terra, nos garantirá condições melhores numa próxima existência. Serão fardos a menos que precisaremos carregar em termos de expiação, em termos de provações dolorosas. Kardec faz uma nota. Venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum. Ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Quando deu a hora da pessoa partir, isso acontece naturalmente, seja junto com outras pessoas, seja isoladamente. Se pelo pensamento pudéssemos elevar-nos de maneira a contemplar toda a humanidade e abrangê-la em seu conjunto, esses tão terríveis flagelos não nos pareceriam mais do que passageiras tempestades no destino do mundo. Por isso nós devemos ter confiança e nos entregarmos
as leis divinas, porque nada irá nos acontecer que não seja necessário e útil para o nosso processo evolutivo. Na pergunta 739, tem os flagelos destruidores utilidade do ponto de vista físico? Não obstante os males que ocasionam, tem alguma utilidade do ponto de vista aqui da matéria? E eles respondem que tem. Mudam por vezes as condições de uma região, mas em muitos casos o bem que deles resulta só as gerações vindouras o experimentam. É o caso os flagelos fazem parte das leis naturais e muitas vezes renovam toda uma região, renovam o solo, renovam as condições do ambiente e que as próximas gerações irão sentir um ambiente renovado, um ambiente melhor e serão apreciados por elas. Então, as pessoas que estão passando por expiações, por provações necessárias ao seu aprendizado. Mas, com certeza, tudo isso está vindo para o melhor também no plano físico. Quantas vezes depois de uma tempestade nós sentimos o ar mais limpo, mais respirável, depois de uma grande tempestade? Quer dizer, o próprio ar se renova depois de um grande evento desse. Na pergunta 740, não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem? Provas que os põem a braços com as mais aflitivas necessidades? Querendo saber se também não serão provas morais. Os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não estiver dominado pelo egoísmo. Além de ser uma grande provação para o homem, ele também é uma grande oportunidade. Quantas pessoas não se irmanam durante uma grande calamidade? E uns trabalham pelos outros, uns despertam e começam a ver nessa oportunidade uma maneira de serem úteis. Despertam em si o sentimento de comiseração, de compaixão pelos seus irmãos. E, de repente, surge um grande trabalhador na seara de Jesus por essa necessidade de ajudar os seus semelhantes. Na pergunta 741, dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem, ele pode de alguma forma tentar acabar com esse flagelo? E eles respondem que em parte é, não porém como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir se lhe souber pesquisar as causas. Muitas dessas coisas que nos acontecem se originam da própria imprevidência do homem, do abuso dele para com a natureza. E ele vai aprendendo com os seus erros. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe mais ou menos o contragolpe. Cada um vai passar pela necessidade que tiver. Numa mesma calamidade, uns sofrem mais, outros menos. A esses, nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Quando acontece, então, alguma coisa, o homem pode prevenir, o homem pode prever e minimizar os efeitos dessas grandes calamidades. Mas, em geral, quando é uma calamidade geral e quando todos necessitam passar por essa calamidade, ela acontece, vai acontecer de pessoas sofrerem mais ou menos e o próprio homem, ele vai fazer o que estiver ao seu dispor. Nisso ele desenvolve muita competência,
muita capacidade de prever futuros desastres e de minimizar esses futuros desastres. Há muita aprendizagem num processo como esse, e esse é um dos objetivos da espiritualidade. Kardec faz uma nota. Na primeira linha dos flagelos destruidores naturais e independentes do homem, devem ser colocadas a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de engenharia, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, mesmo de impedir ou, quando menos, de atenuar muitos desastres, são as conquistas da ciência amenizando esses desastres. Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles, que não fará, portanto, o homem, pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos de sua inteligência. E quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes. Isso é o que vai acontecer com o desenvolvimento do planeta. Nós vamos ser, como seres humanos, através da inteligência, através da ciência, através da tecnologia, desenvolver vários meios de prever essas calamidades e minimizá-las, em benefício da vida aqui na Terra. No entanto, o ser humano, além de desenvolver o seu aspecto intelectual, científico, ele precisa desenvolver também o sentimento, a amorosidade, a compaixão, o respeito pelo seu semelhante. Ele precisa ter Deus em seu coração para, unindo as forças intelectuais e morais, conseguir, sim, um grande progresso para toda a humanidade. E aí não só em proveito de si próprio ou dos seus, tendo o egoísmo governando as coisas. Não. Ele precisa desenvolver essa amplitude, esse respeito pelo seu próximo, pelo seu semelhante, pelas leis da natureza e por Deus. O homem só vai encontrar a felicidade quando ele descobrir Deus em seu coração. E assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.